E aí, família, vamos lá? Acabou a novela, tá? Foi definida em 10 mil pessoas por local em relação às Olimpíadas de Tóquio. Os organizadores das Olimpíadas de Tóquio disseram que os locais podem preencher até 50% da capacidade, até um máximo de 10 mil espectadores, apesar dos apelos do público e de especialistas médicos para organizar os jogos às portas fechadas ou cancelá-los em meio à preocupação com a disseminação do coronavírus. Porta fechada, o que é? Sem público. Tá? Mas sabe como é que é, né? O pessoal quer ganhar dinheiro, não tem jeito. Durante a reunião online, representantes das 5 entidades organizadoras, incluindo o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, e a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, finalizaram um limite de público para os fãs locais após meses de discussões, já tendo barrado as pessoas do exterior. Sim, para quem acompanha o canal deve se lembrar que eu havia postado que não haveria espectadores estrangeiros. Então, o governo japonês não iria abrir o turismo para as pessoas virem assistir os jogos, basicamente. A decisão foi tomada um dia após o fim do estado de emergência em Tóquio, mas especialistas em doenças infecciosas continuam alertando sobre um possível aumento nos casos de coronavírus se as Olimpíadas ocorrerem daqui a um mês. Embora esteja de acordo com a política do governo japonês para grandes eventos, os organizadores disseram que considerarão a possibilidade de realizar as Olimpíadas sem espectadores se a situação de infecção piorar, antes ou depois do início dos eventos esportivos, no caso do evento esportivo global, em 23 de junho. Então, caso a coisa dê uma piorada, eles vão fazer as Olimpíadas sem espectadores. Só que nisso eles já venderam como é que se fala assim? Os ingressos, tá? E se vender os ingressos, eles, pelo menos até onde eu conferi, até sábado passado eles estavam vendendo os ingressos, tá? Vender ingressos sem saber se as pessoas vão poder usufruir é a mesma coisa de você vender passagens de avião a mais, contando que vai faltar alguém, caso aí dá o famoso overbook, né? Que é isso? Né? Excesso de passageiros. No caso das Olimpíadas, o que é? Eles estão vendendo a mais sem saber o que eles vão fazer, tentando lucrar de alguma forma em cima. Só que nisso o que se caracteriza? Estelionato. Porque muitas pessoas não vão poder fazer uso dos seus ingressos. Aí vão ter que entrar na loteria para ver se o número do bilhete dela vai ser sorteado para ela poder ir assistir os jogos. E as outras pessoas vão ter que pedir reembolso, e aquelas que não pedirem, perdeu o dinheiro. E aí? Por isso que eu falo, estelionato. Como o boné de espectadores foi decidido, coletamos a última peça do quebra-cabeça. Acho que a estrutura do palco foi concluída. Puta de um palco mesmo, porque eles não precisavam ter feito metade desse drama que eles fizeram. Disse Seiko Hashimoto, presidente do comitê organizador dos jogos, em uma entrevista coletiva após o encontro. Ela disse que o comitê não venderá mais ingressos. Foi o que eu já havia postado aqui. Tá? Eu havia postado já falando que o comitê não iria vender mais ingressos. Só que até sábado passado, e eu conferi no site oficial, estavam vendendo, tá? Hoje, no momento da gravação dessa matéria, eu não sei, eu não fui conferir, tá? Ela disse que o comitê não venderá mais ingressos e fará uma nova loteria para determinar quem poderá assistir pessoalmente os eventos com mais de 50% da capacidade local já preenchida. Por isso que eu falo, venderam ingressos demais sem saber o que fazer. Muita gente vai tomar no coquinho. O que é isso? É estelionato, pô. Você vender um produto sem que a pessoa não vai ter direito ao uso. Toshiro Muto, CEO do comitê, disse que o número de ingressos provavelmente será reduzido para cerca de 2,72 milhões dos 4,48 milhões de ingressos já vendidos antes da pandemia. E a receita dele será menor
da metade de 90 bilhões de ienes inicialmente projetados, no caso que eles iriam ganhar, né? No caso que daria a bagatela de 820 milhões de dólares. O comitê organizador elaborou diretrizes para os espectadores, solicitando-lhes que sempre usem máscaras e viagens do local para os outros locais diretamente, sem fazer paradas extras para limitar o movimento das pessoas e assim reduzir o risco de propagação de vírus. Não tem como a pessoa cumprir isso. Não tem lógica. Por exemplo, uma pessoa que sai de Hokkaido para ir até Tóquio para assistir os jogos. Você acha que ela vai viajar direto, sem fazer uma pausa? Dependendo. Se ela for de avião, sim, mas se ela tiver que pegar um trem-bala, como é que faz? Então não tem lógica, né? Tem certas regras assim, que eles colocaram assim, que é para Alice dos Países das Maravilhas, né? Não tem lógica. Eles também estão proibidos de falar alto ou gritar, enquanto os organizadores irão considerar a venda de bebidas alcoólicas nos locais. Então você pode ir para as Olimpíadas, mas não pode gritar. Você pode conversar, mas não pode gritar na vibração com o atleta, seu atleta favorito. Você não vai poder gritar. E eles ainda não sabem se vai vender bebidas alcoólicas no local. Em seu discurso de abertura na reunião, Bach disse que está absolutamente certo de que o limite de comparecimento protegerá melhor o povo japonês e todos os participantes. O COI apoiará totalmente sua decisão e contribuirá totalmente para tornar esses jogos seguros e protegidos para o povo japonês e todos os participantes, disse Bach, acrescentando que bem mais do que 80% dos residentes das aldeias dos atletas serão vacinados. Então não vão ser todos os atletas que vão ser vacinados, como está dizendo ali, acrescentando que bem mais de 80% dos residentes no caso da Vila Olímpica, eles falam as aldeias aqui, né, dos atletas serão vacinados. Então você já sacou que nem todo mundo vai ser vacinado. Ainda tem aqueles que falam assim, não, eu não quero. E aí? Vai obrigar o peão a tomar? Desde que as Olimpíadas e Paralimpíadas foram adiadas por um ano, em março de 2020, eles estão retrabalhando para os preparativos na esperança de manter os jogos com segurança, em meio a uma crise de saúde global. É um tiro no escuro. Ainda assim, o público japonês não está convencido que é possível organizar as Olimpíadas e Paralimpíadas sem complicações, apesar das repetidas garantias do governo e dos organizadores. Eu só vou levantar um ponto aqui, tá? Fizeram uma estimativa, tá? Que nos locais onde vão haver os jogos, vão passar nesses locais uma média de 225 mil pessoas por dia. Então você acha que tem como conter o vírus nesses locais? Diz para mim, você acha que tem como conter o fluxo do vírus em 225 mil pessoas? Vamos ser realistas, né? Às vezes um local com 5 pessoas já pega, você imagina com 225 mil. Tóquio mudou para um quase estado de emergência na segunda-feira, quando relatou 236 novos casos de infecções. Sim, porque acabou o estado de emergência no Japão para a maioria dos estados que estavam. Só Okinawa continua no estado de emergência, tá? Todos aqueles que estavam no estado de emergência foram rebaixados para o estado de quase emergência. E Gifu e Mie, que estavam no estado de quase emergência, saíram do estado de quase emergência. Então, a vida está normal para Mie e Gifu. Shigeru Omi, principal conselheiro do coronavírus do Japão, e outros 25 especialistas em doenças infecciosas alertaram na sexta-feira que permitir a entrada de pessoas nos locais das Olimpíadas pode levar a outro aumento. Uma pesquisa nacional conduzida pela Kyodo no final de semana descobriu que cerca de
86% das pessoas no Japão estão preocupadas com o ressurgimento de casos de coronavírus se os jogos forem realizados. Sim, aqui no Japão já se fala da quinta onda, tá? Então já vão ficar alerta. Os organizadores japoneses inicialmente procuraram definir a política até o final da primavera, mas o cronograma foi adiado porque Tóquio estava sob estado de emergência do coronavírus durante a maior parte deste ano devido às várias ondas de infecções causadas por variantes altamente contagiosas do coronavírus. Sim, até porque pelo plano deles do ano passado, para quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar que estava programado para a primavera desse ano, no caso por mês de abril, reabrir as fronteiras, no caso para o turismo, tá? Mas isso foi buraco abaixo, porque o Japão não conseguiu conter internamente o coronavírus, então não tinha como abrir as fronteiras. Os organizadores disseram que vão aplicar a política do governo japonês sobre o limite de espectadores em grandes eventos esportivos e concertos às Olimpíadas, implicando que permitirão 50% da capacidade local ou até 10 mil fãs, ou o que for menor. Tá? Entre a questão de 50% ou 10 mil, o que for menor é o que vai ser aplicado. Muto disse que os oficiais olímpicos não serão contados como espectadores, de modo que a cerimônia de abertura no Estádio Nacional para 68 mil lugares pode ter mais de 10 mil pessoas nas arquibancadas, mas o número será inferior a 20 mil. Então você viu que existe a velha mutreta. Os organizadores disseram que o calendário atual das competições para as Olimpíadas permanece o mesmo e eles vão decidir até 16 de julho sobre os limites de espectadores para as Paralimpíadas que começarão no dia 24 de agosto. Kozui Saito, que comprou ingressos para assistir o atletismo no Estádio Nacional com seu marido e 2 filhos, diz que está feliz por ter a chance de assistir os melhores atletas do mundo competirem. Não recebi nenhuma informação sobre se poderia assistir ao evento por um tempo, disse ela. Quero saber como é e quando será realizada a loteria o mais rápido possível. Então, por isso que eu falo, aquelas pessoas que compraram, se não ficarem atentas às informações, vão ó. E se não pedirem reembolso, vão ó 2 vezes. Complicado, né? As competições olímpicas serão realizadas em cerca de 40 locais, em Tóquio e outras prefeituras. Os outros locais de grande capacidade, incluindo o International Stadium Yokohama, com cerca de 72 mil lugares, e o Tokyo Stadium pode acomodar até 48 mil espectadores. Então você vê que no máximo 10 mil para esses locais. Não tem chora me dói. Mas de qualquer maneira você vê que acabou o drama, aí ficou uma palhaçada só. Mas por que eles aumentaram para 10 mil? Olha só a malandragem. Porque a regra atual do Japão era de 5 mil. Tá? Era de 5 mil pessoas ou 50% da capacidade, o que fosse menor para o local. Só que com as Olimpíadas eles não poderiam colocar só 5 mil pessoas lá dentro, até porque a renda ia ficar muito baixa. O que eles fizeram? Eles aumentaram para 10 mil. Então essa regra de 10 mil não é só para as Olimpíadas, está valendo para tudo agora no Japão. Porque senão os outros lugares vão falar, não, é injusto, porque para as Olimpíadas vale 10 mil e para nós aqui só 5 mil. Então essa regra mudou para o Japão, tá? É que a reportagem não citou, mas essa regra mudou para o Japão inteiro, tá certo? Então, se tiver shows, 10 mil pessoas vão poder entrar nesses shows, né? Ou 50% da capacidade, o que for menor. Então você já sabe o que vai dar daqui para frente, tá? Tem especialistas falando que a próxima, mais ou menos assim, a 5ª onda de infecções pode ser que aconteça já em agosto. É uma previsão, tá, dos especialistas, não sou eu que estou falando. Então, vamos ver o que vai dar daqui para frente. Tá? Vamos cruzar os dedinhos para que não, né? Vamos torcer para que a coisa
dê certo, até porque é para nossa segurança, não é para exaltar que os caras das Olimpíadas, não, deu tudo certo, banzai, banzai. Não, é para nossa segurança que estamos aqui no Japão. Porque com 225 mil pessoas transitando nos locais, você pode ter certeza que dessas 225 mil pessoas são pessoas do Japão inteiro que estarão transitando ali. E aí? Em uma hora essas pessoas vão voltar para casa. Na hora que voltar para casa, o que pode acontecer? Você já entendeu a consequência das coisas. Então, realmente se torna perigoso. Então, melhor nós orarmos para que dê tudo certo para as Olimpíadas do que torcer contra. Pelo menos se der tudo certo nas Olimpíadas, a chance de infecções é muito menor do que Japão ser conhecido como a Olimpíadas do Desastre. O que pode acontecer, tá? Depois das Olimpíadas, ser chamada das Olimpíadas do Desastre. E nisso, só Deus sabe o que vai dar de infecções nesse Japão. Tá? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.